Boa tarde a todos. Como ele falou, para quem não me conhece, eu me chamo Ana Helena, sou voluntária da casa. Então nós vamos começar sempre com uma prece, né? Uma elevação para a gente acalmar o nosso coração. Então se a gente puder fechar os nossos olhos materiais. E vamos nos ligando então aos nossos guias e mentores espirituais. Aos guias e mentores espirituais desta casa que nos acolhe. Vamos pedindo que estejam conosco, que possam nos envolver em seu amor, em seu carinho, que possam permitir que este Evangelho de hoje, que nós vamos estudar juntos, possa trazer uma orientação, um acalento, uma solução, uma esperança para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para as nossas dores ou sofrimentos. Que possam nos inspirar o caminho a seguir, sempre na luz, no bem. E assim nós vamos iniciando com o Pai Nosso, com a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, com as graças de Deus. Então, turminha, vamos lá. Vamos para a palestra de hoje. O tema da palestra de hoje é a parábola, é a parábola do grão de mostarda, que todos vocês conhecem, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre ela hoje de novo. Vamos tentar entender o que é esse grão de mostarda, quais os ensinamentos que pode ter nessa parábola, relembrar o que é uma parábola, porque alguns de vocês talvez não lembrem o que é uma parábola. O que Jesus escolheu o grão de mostarda para dar exemplo ou deixar de exemplo para os seus discípulos e para nós? Então vamos tentar entender tudo isso aí. A parábola diz o seguinte, ela é curtinha. Jesus lhe propôs ainda, Jesus falando, uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou em seu campo. Na verdade, ela é a menor de todas as sementes, mas depois de crescida, é maior que todos os legumes e torna-se uma árvore de sorte que as aves do céu vêm habitar nos seus ramos. Curtinha, né? Uma parábola bem curtinha de Jesus. Vamos lembrar então o que é uma parábola. Eu já falei uma outra vez, mas a gente vai lembrar curtinho. Parábola é uma história curta. Pronto, é uma historinha bem curtinha. Só que é uma historinha curtinha que tem vários ensinamentos. Ensinamentos de preferência moral. Então, assim, as parábolas de Jesus sempre são baseadas nos hábitos que tinham naquele tempo, como esta aqui, né? De um campo, de uma semente. Sempre tem alguma coisa do dia a dia, dos costumes da época, para que as pessoas pudessem entender. Existem vários tipos de parábola, a gente não vai falar de novo, né? Mas esta que diz respeito ao grão de mostarda,
A bem da verdade, ela teria um nome um pouquinho diferente. Esta parábola iria se chamar um apólogo, que é o nome correto dela. Mas, para ficar tudo uniformizado nos evangelhos e na Bíblia, eles deixaram tudo como parábola para não complicar a vida nossa, que estamos lendo, tá bom? Existem várias formas de interpretação de todas as parábolas de Jesus. Cada uma delas existem várias formas de se interpretar. Eu trouxe uma diferente para vocês, uma forma diferente de interpretar esta parábola do grão de mostarda. E a gente vai falar então um pouquinho dela hoje, agora. Ela começa falando que o reino dos céus é como um grão de mostarda. Se vocês pegarem na internet, para quem gosta de internet, lá no YouTube, fazendo propaganda e divulgando, tem o canal do Centro Espírita Edgar Armon no YouTube. Tem uma palestra lá que foi dada no ano passado por mim, tá? Chama Deixai Vir Minhas Criancinhas, que explica exatamente sobre o reino dos céus. A gente aqui vai encurtar, porque o nosso tempo é curtinho. Então, se vocês quiserem, vocês entrem lá, porque lá tem uma explicação mais prolongada, mais esticadinha. O que é o reino dos céus desta parábola que ele compara ao grão de mostarda? O reino dos céus é sinônimo de felicidade, da nossa felicidade. E é fácil de guardar. Quando você recebe uma notícia boa, quando você conquista algo bom, você fala assim, eu estou no céu. Não fala assim, eu estou no céu. Ou seja, você está feliz, você está alegre por causa daquilo que você recebeu, daquilo que você teve de notícia boa. Então, o reino dos céus é a felicidade. E aí nós vamos ver o que isso tem a ver na parábola. Então, guarda uma coisa de cada vez. A outra coisa que ele fala é o grão de mostarda. A mostarda é um grãozinho muito pequenininho. Ela tem aí pega uma régua, se vocês pegarem uma régua, ela tem 0,1 a 0,2 milímetros de tamanho. Ela é muito pequenininha, mas ela não é só uma semente. O grão de mostarda ela é uma fruta, é o fruto da árvore da mostarda. Para quem não sabia, este é o fruto e ela dá flor, esta árvore. Então, esse grão muito pequenininho, é bem pequenininho mesmo, né? Pega lá na régua, 0,1, 0,2 milímetros, que é minúsculo, ele vai se transformar numa árvore, pode se transformar numa árvore de 3 metros de altura. Gigante para nós, né? Que a gente tem 1,70 m, 1,60 m, 1,60 m. Gente, para nós 3 metros de altura é muito... Aqui, gente, tem o quê? 2 metros? Tem 4 aqui? Então, gente, vai dar quase o tamanho do teto aqui, de altura daquela árvore, porque ela pode chegar de 3 a 4 metros, de um grão muito pequenininho. E ela tem, assim, Jesus também usa, não só por isso, né, para mostrar que é um fruto muito pequenininho, mas ela dá uma flor muito bonita, e essa flor, ela é da cor amarela. Amarelo lembra o quê? Entusiasmo, alegria, felicidade. Então Jesus não escolhe as coisas aleatórias para colocar numa parábola. Ele escolhe aquilo que vai fazer sentido para todo mundo. Porque cada vez que você olha para uma árvore de mostarda, e florida na época da primavera, ela está toda amarela. O que te traz o quê? Aqui para nós é o ipê amarelo, né? A gente olha o ipê amarelo e fica encantado com aquilo, porque aquilo nos alegra. É a mesma coisa da mostarda para eles lá, que era na época na Palestina, porque assim, esse grão de mostarda já era utilizado como condimento, claro que não para cachorro quente, né, gente? Não tinha cachorro quente naquela época, tá bom? Tinha outras coisas, mas cachorro quente não tinha. Então assim, a mostarda era usada onde? Na Índia há mais de 2000 anos. E na Ásia, na Palestina, pelos judeus, já usavam há 800 anos antes de Cristo. Não era na época de Cristo, era antes. Então Jesus usa coisas que eles já conheciam, que eles plantavam, para falar na parábola. Tá bom? E vamos lá. Aí,
essa sementinha dá uma árvore gigante. Muito bem, o que a árvore tem a ver com a história? Qual é o símbolo da árvore? A árvore, ela faz o quê? As folhas da árvore absorvem o CO2, que é o que a gente põe para fora do nosso pulmão, e a árvore absorve e transforma isso em oxigênio, que é o que nós precisamos para viver. Então a árvore é o quê? Fonte de vida. Se a gente não tiver árvore, o nosso planeta ia estar congestionado, extremamente escuro, negro, enegrecido, preto, de tanta poluição do quê? De CO2, dióxido de carbono, que sai dos carros e o que sai do nosso pulmão. Então a gente precisa da árvore, a gente precisa das folhas verdes para absorver oxigênio. Então ela é fonte de vida. Além disso, as folhas não tem as estações? Todo mundo sabe que tem as estações, primavera, outono, né? Nós estamos entrando no outono, inverno e depois, né, primavera e verão. O que acontece com a árvore em todas as estações? Ela vai perdendo as folhas no inverno, para que na primavera novos brotos ressurjam, tenham novas folhas e flores e frutos, tudo de novo. Então ela se renova. Então a árvore é o símbolo quê? Do renovar, do renascer. É como se ela morresse no inverno e renascesse na primavera, no verão e no outono. Depois ela começa a findar o seu período. Então ela é símbolo da imortalidade. Por isso que Jesus usa uma árvore, que é o símbolo do quê? Da vida e da imortalidade. Muito bem. Aí, vamos lá. Por que Jesus usa um grão de mostarda que é tão pequenininho? Por que ele não usou um grão de areia que é tão pequenininho igual? Primeiro, porque o grão de areia não cresce, não dá árvore. Então tem alguma coisa a ver com a árvore nessa parábola. E a segunda coisa é porque o grão de mostarda, ele vai do pequenininho para um grandão. E quando ele começa a parábola, ele fala assim, que o reino dos céus, o reino da felicidade, é como um grão de mostarda. Então, nossa felicidade parece uma coisa muito pequenininha, muito fugaz, muito momentânea, muito rapidinha. E é ou não verdade? A nossa vida não tem momentos de alegria, mas ela é inteiramente alegre, ela é inteiramente feliz. 24 horas por dia você está lá, feliz da vida, sorrindo? Não, né? A gente tem os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas dores, dor do outro, dor de filho, dor de pai, dor de mãe, dor de amigo. A gente tem muitas dores. Então a gente não consegue ter esta felicidade 24 horas no dia. Ela é pequenininha, ela é momentânea, como um grão de mostarda. Mas o grão de mostarda, se ele é plantado, ele cresce. Ele vai dar uma árvore quase do tamanho da altura dessa sala. E o que isso significa? Significa que se a gente regar, né? Se a gente regar a nossa felicidade, se a gente plantar essa sementinha e for regando, cuidando com carinho, guardando na nossa memória os momentos de felicidade que a gente tem, de alegria, os momentos bons, de uma pequena viagem, de brincar no parque, de um sorriso de uma criança, de um sorriso de um neto, de um filho, da saúde que recuperou. Lembranças boas. O que vai acontecer com essa felicidade que era um grãozinho de mostarda? Vai germinar, vai começar a virar uma árvore, vai começar a crescer. Tá? Então é isso por isso que Jesus escolhe o quê? O fruto do grão de mostarda, para ir crescendo, porque a gente pode construir a nossa felicidade. Ela não vem pronta, não vem. Mas a gente pode construir, e é isso que ele está ensinando nessa parábola. Muito bem. Aí, o que mais que pode representar então essa semente do grão de mostarda? Joana de Ângeles responde isso para nós.
numa frase, e eu vou ler para vocês a frase que Joana de Ângeles nos passa. Foi psicografia de Divaldo, ele psicografou isso em 2022, numa reunião mediúnica que ele estava. Então, recente, vai lá. O corpo é uma veste temporária. André Luiz já falava isso, tá bom? Joana começa assim: o corpo é uma veste temporária própria para os objetivos de desenvolvimento da centelha espiritual, que dele se utiliza, qual ocorre com a semente que se dilui no solo onde se encontram os fatores indispensáveis ao seu processo de germinação. Opa! Então, Joana de Ângeles está comparando o quê? A semente à centelha espiritual. Que centelha espiritual é essa? A centelha divina. E onde está essa centelha divina? Em cada um de nós. Quando Deus nos criou, nós éramos parte de um todo. Era todo, né? Como se a gente fosse um oceano, como se Deus fosse um oceano. A partir do momento que Ele nos cria, nós somos uma gota que desprendemos do oceano. Ele nos deu vida. Esta gota é a centelha divina. E todos nós temos, senão a gente não tinha vida. O que mantém a nossa vida é a centelha de Deus, é a nossa vida, que está dentro de nós, que é a semente que Jesus fala nessa parábola. A semente do grão de mostarda é a centelha divina dentro de nós. E aí essa centelha em nós vai crescer, e pode crescer, pode virar uma árvore. Pode crescer muito, dessa altura que está aqui, pode crescer um pouquinho, mas depende de cada um de nós o tanto que essa árvore vai crescer. Vai depender da nossa dedicação, do nosso empenho em cultivar, regar, cuidar. Do quê? Da plantinha? Do que está dentro de nós. O quanto nós vamos regar das nossas virtudes, o quanto nós vamos praticar as leis de Deus, o quanto nós vamos colocar dentro de nós as leis morais, as leis divinas, não as leis do homem, as leis de Deus, que está lá no Evangelho, que está lá, no Livro dos Espíritos, tem lá 12 capítulos de todas as leis divinas, estão lá, entre elas a lei da evolução, a lei do trabalho, a lei da justiça, amor e caridade, está tudo lá. E é isso que a gente tem que pôr dentro de nós, para que essa centelha dê o quê? Uma árvore enorme. Mas é uma árvore do quê? De mostarda? Não, né? É uma árvore de felicidade, que é o que todo mundo busca. Todo mundo quer vir para cá e ser feliz. Todo mundo busca as coisas aqui na Terra para ser feliz. Mas a felicidade não está fora, não é isso que Jesus falava? Está dentro. Só que Ele dá a receita. E qual é a receita? É regar essa centelha divina. Regar como? Colocando tudo que é momento bom, alegria, felicidade, e recordando isso, e ampliando isso, e cuidando disso, seguindo as leis dele, de Deus. E aí a gente junta tudo. Vamos juntando tudo. Como é que fica isso na parábola? Vamos ler de um jeito diferente agora. Jesus então propõe uma parábola dizendo: o reino dos céus, o reino da felicidade, é semelhante ao grão de mostarda, é semelhante à centelha divina, que o homem tomou e semeou em seu campo, que o homem tomou posse, acolheu, acatou, pôs dentro dele, e semeou em seu campo, e semeou dentro de si mesmo.
plantou em si mesmo, regou, cuidou dentro de si. Na verdade, ela é a menor de todas as sementes, é uma centelha, é uma faísca. O que é uma faísca, gente? É uma faísca de foguinho, né? Se tiver uma faísca num lugar onde a seca tem uma plantação seca, o que vai acontecer? Vai pegar fogo, mas foi uma faísca que começou. É a centelha, é uma faísca de fogo dentro de nós, uma faísca de Deus. Mas depois que crescida, se crescer, vai virar labaredas enormes. O que são labaredas enormes? É o sol, é a luz. É maior que todos os legumes, ou seja, maior que tudo, e torna-se uma árvore, torna-se uma fonte de vida, de sorte que as aves do céu vêm habitar em seus ramos, de sorte que os anjos vêm habitar em você. Quem não quer anjo perto? Então, o grão de mostarda, a gente já está finalizando, porque não podia ser muito longa, daqui a pouco a gente já faz o encerramento, mas vamos juntar tudo recordando para vocês. O grão de mostarda, então, é a semente, a centelha divina, um pedacinho de Deus dentro de você. É um pedacinho que Deus plantou em cada um de nós. Ele plantou, Deus plantou essa semente de mostarda, esta centelha divina dentro de cada um de nós, porque somos filhos dele. Se cuidarmos dessa centelha, regando com a ética, ou seja, adubando, regando com os princípios morais elevados. Quais são os princípios morais elevados? Lealdade, bondade, caridade, beneficência, amor, perdão, indulgência, tolerância, harmonia, paz. Tudo isso é o quê? Virtudes que a gente pode criar dentro de nós, desenvolver em nós, adubar em nós. Acolher e praticar as leis divinas, que está lá no Livro dos Espíritos. Quanto mais a gente faz isso, mais essa centelha cresce. Quanto mais ela cresce, mais ela vai ficando do tamanho dessa sala, em luz. Foi assim que Chico Xavier tinha a luz. Tem pessoas que relatam, vocês já devem ter visto, que quando chegavam perto, não precisava nem estar pertinho assim, né? Nem a gente está pertinho. Podia estar aqui, Chico Xavier está lá no fundo, lá na janela. Sentia o bem-estar da energia que ele transmitia. Era luz. Se não quiserem pegar Chico, pega Jesus. Não tem a história, agora estão repetindo, né? Uma série The Chosen, muito linda. Numa delas tem o quê? A mulher hemorroísta, ela está sangrando. Ela não toca em Jesus. Ela toca só no manto dele e ela é curada. Porque a luz dele era enorme. Tem uma passagem, dá tempo ainda. Tem uma passagem do centurião. É um centurião romano que fica lá em cima vigiando os judeus para que eles, qualquer coisa que eles fizerem para desviar, eles caem em cima, porque eles eram extremamente autoritários, dominadores, dominavam o pedaço onde Jesus vivia, onde os judeus viviam naquele tempo. E numa passagem, este centurião se ajoelha diante, ele vai em busca de Jesus, se ajoelha na frente de Jesus e fala: eu sei que o Senhor pode curar o meu servo. Ele é como se fosse um filho para mim, ele está muito doente.
Eu preciso da sua ajuda, por favor, o ajude. E um dos discípulos fala assim: vamos ajudar, porque este centurião, apesar de ser um romano, ele não era tão cruel. E ele fala para Jesus: e a casa do centurião? E o centurião fala assim: não precisa. Eu sei que se o senhor for na casa, o senhor vai se sentir constrangido de estar na casa de um romano. Mas se o senhor disser uma palavra aqui, meu servo ficará curado lá. Essa é a luz de Jesus. Essa é a luz que ele fala que todos nós podemos ter. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então todos nós podemos ter, mas a gente precisa desenvolver, porque não vem de graça. Essa é a parte que é a nossa parte. A outra parte Deus deu, mas essa parte é nossa. A gente que precisa desenvolver um pouquinho cada dia essa centelha. Se a gente desenvolver essa centelha, nós vamos ter o quê? O reino dos céus em nós, a felicidade em nós. Então nós vamos conquistar a nossa felicidade, ela será o quê? Contínua e duradoura, porque ninguém pode tirar. Está dentro de nós. É um tesouro que ninguém vai poder arrancar. É seu, é patrimônio de cada um. Ninguém tira a felicidade de ninguém. E nós vamos poder ainda mais, ter mais uma coisa. Nós vamos poder ter o privilégio de conviver com quem? Com os anjos, porque até as aves dos céus virão pousar em seus ramos. Por isso que Jesus tinha uma corte de anjos amparando ele, porque ele era luz, ele desenvolveu essa felicidade, esse amor dentro dele. Então a corte de anjos que o seguia e que o amparava, era por causa da luz que ele tinha, e que nós também podemos ter, se a gente desenvolver esta sementinha, que é a centelha divina, plantada em nós por Deus. Então assim a gente vai finalizando o estudo de hoje dessa parábola tão bonita, porque é uma parábola que mostra que a gente pode chegar lá, que a gente tem condição de chegar lá, e que o caminho Jesus mostrou. Então não é algo que esteja tão distante. Se a gente começar a guardar e lembrar e relembrar só as coisas boas, as nossas memórias boas, os nossos momentos felizes, a gente vai estar nutrindo esta sementinha, a nossa sementinha de árvore de luz. E isso não é difícil para ninguém fazer, né? Todo mundo consegue. Só um pouquinho de esforço de memória. Então nós vamos encerrando nosso estudo de hoje, fechando novamente os nossos olhos, pedindo ao Senhor Deus, Pai misericordioso, olha por nós. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos aqui hoje, compartilhando conhecimento, os ensinamentos e as reflexões dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Esses ensinamentos tão profundos, espirituais, que mostram o nosso caminho. Que possamos levar conosco as lições aprendidas, aplicando na nossa vida, no nosso dia a dia. Cada um de nós tem uma centelha divina dentro, lá no fundo. Você foi concebido imagem e semelhança de Deus, semelhança do Criador. Você é parte e vida do universo e é dotado de talentos, virtudes únicas que lhes tornam e lhe formam
um ser muito especial. Acredite no seu poder, nesta luz que você tem, e permita que ela se expanda e cresça. E essa luz agora, dentro de você, intensa, se une às luzes de todos que estão aqui, hoje, nesta sala. Se unem às luzes dos nossos guias e mentores espirituais, às luzes dos guias e mentores espirituais desta casa. E nós vamos pedindo que essas luzes possam envolver todo este planeta, levando paz, levando socorro a todos os necessitados, encarnados e desencarnados, que encontram-se em sofrimento no nosso orbe, neste nosso planeta. Pedimos, Senhor, que envie vossas bênçãos sobre nós, para que possamos continuar a crescer espiritualmente, emocionalmente, como seres e espíritos que somos, aperfeiçoando-nos a cada dia, sempre, sempre na direção da luz e do bem. Gratidão, Deus Pai, por nossa vida. Que assim seja, com as graças de Deus.